agradecer a presença dos pais, nossos grandes parceiros, nessa empreitada de educar os nossos filhos. O nosso tema de hoje, desafios atuais na formação dos filhos. Temos como grande palestrante, facilitador, professor doutor Joy Garcia, doutor em Educação pela PUC São Paulo, pesquisador e conferencista no campo educacional, com diversos estudos publicados no Brasil e no exterior, com foco nas questões de disciplina, educação e valores humanos e práticas pedagógicas inovadoras. O nosso grande palestrante, conferencista, professor doutor Joy Garcia, com vocês. Grande prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Boa noite a todos. Vou começar agradecendo o convite, sou Nazareno da escola. Muito obrigado. Nós trabalhamos no ano passado com os professores da escola e era um sonho já antigo nós virmos para conversar com os pais, né? Com essa escola, uma escola que planeja muito o futuro. Nós estamos, na verdade, há mais de um ano. Começamos na década passada a planejar essa noite, né? Obrigado. Olha que tema interessante esse, né? Os desafios da educação, da formação dos filhos. E eu vou começar falando o seguinte: se nós olharmos ao redor, nós vamos ver uma coisa muito simples, mas muito interessante. Nós vamos ver pais e mães numa palestra para pais e mães dentro da escola dos filhos. Por que isso é digno de nossa observação, né? Porque se nós lembrarmos ou conversarmos, né, com os nossos avós ou até com os bisavós e perguntarmos para eles se na época deles, quando eles educavam os filhos e mandavam os filhos para a escola, né, se eles iam para reuniões na escola dos seus filhos, eles não só vão dizer que não iam, como eles iam perguntar por que deveriam ter ido, né? Na época dos nossos bisavós, e eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter convivido com os bisavós, né, maternos ou paternos, mas na época dos nossos bisavós, a educação dos filhos era baseada num conhecimento que existia dentro das relações de parentesco, dentro da família. Quando o pai, quando a mãe precisava de algum conhecimento, alguma orientação, tomar alguma decisão sobre o que fazer com os filhos, como entender os filhos, a pessoa ia em busca de um conhecimento dentro da família mesmo. Conversava-se com uma mãe, conversava-se com uma irmã, conversava-se com um parente, analisava-se o caso dos filhos, e aquele conhecimento ele era entendido como suficiente para educar os filhos. Os nossos bisavós não sentiam a necessidade de assistir palestras, não tinham necessidade de ler livros sobre a educação dos filhos ou assistir documentários sobre isso, enfim. Eles não sentiam necessidade de ter um conhecimento, de obter um conhecimento sobre a educação dos filhos que fosse um conhecimento de fora das relações de parentesco. Pois é, a educação dos nossos filhos hoje, nesse momento, requer um conhecimento muito maior do que o conhecimento que está disponível nas relações de parentesco. Então, para a nossa geração hoje de pais e mães, para nós faz todo sentido no mundo nós lermos sobre a educação de filhos, sobre educação de filhos, nós procurarmos às vezes assistir um programa de televisão, nós assistimos uma palestra, enfim, lemos um livro, buscarmos às vezes auxílio até profissional, né, entre educadores, entre terapeutas, enfim, buscar fonte de conhecimento, buscar fonte de apoio. Por quê? Porque o conhecimento sobre educar filhos disponível dentro das relações de parentesco hoje não são mais suficientes. O mundo hoje é tão complexo. Eu diria que as crianças, os jovens são tão complexos, nesse mundo complexo, de que orientar, que educar, que formar os nossos filhos tornou-se uma tarefa que requer muito conhecimento. Muito mais conhecimento do que está disponível no nosso círculo familiar. E aí que entra o papel da escola. O papel importantíssimo, o papel formal da escola,
que está não apenas em fornecer educação e informar os pais sobre como é que está a educação dos filhos, mas está em abrir um diálogo com a própria família e compartilhar conhecimento, compartilhar especialistas com a família para discutir essa imensa tarefa que é educar filhos. Porque educar filhos hoje é uma tarefa muito mais difícil, muito mais complexa do que foi para os nossos bisavós, para os nossos avós e para os nossos pais. Para os valores familiares, para a sabedoria da nossa família, e temos que pegar de toda essa bagagem o melhor e oferecer aos nossos filhos. Como se nós tivéssemos que fazer isso, né? Destilar a melhor sabedoria, a melhor visão, os melhores valores acumulados na nossa família e passar para os nossos filhos, do jeito que os nossos avós e bisavós fizeram. Agora, sabe do quê? Por mais que isso seja interessante e importante, isso não é o suficiente. Para educar os filhos hoje, não basta apenas transmitir a eles uma bagagem de sabedoria que vem do passado. Nós precisamos de ter um olhar em direção ao futuro, nós temos que ter uma boa visão de futuro e preparar os filhos com base nessa dupla visão. Uma boa visão que vem do passado e uma boa visão de mundo do futuro. Na época dos nossos bisavós, a realidade era, vamos dizer assim, mais estável do que é hoje. O mundo era mais estável. Era mais fácil olhar o mundo e imaginar o mundo ali há 5 anos, ali há 10 anos. Nós conseguimos fazer isso hoje? Imaginar o mundo daqui a 10 anos? Muito difícil. Quem imaginava o papel dos computadores, da internet e agora das redes sociais dentro da internet? As redes sociais que os nossos filhos todos estão dentro delas. Eles no Facebook, no Orkut, no Twitter e aí vai. Eles estão lá dentro. Nós pais podemos nem saber do que é tudo isso, né? Mas os nossos filhos sabem e isso é um elemento importante na relação deles com o resto do mundo e na construção do senso de identidade deles. Para entender isso dos filhos e para entender esse mundo diante deles, nós precisamos de um conhecimento que não vem só da sabedoria da nossa família. Nós precisamos, na verdade, obter dessa tradição familiar bons valores, mas sabe do que? Como eu vou mostrar aqui hoje, isso tudo não basta. Até porque existem alguns referenciais, inclusive de valores dos nossos bisavós, por exemplo, que já não servem mais. Embora na época era a melhor coisa do mundo, mas que talvez não sirvam mais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Os meus bisavós maternos eram assim, hoje com o olhar de hoje, eu tenho quase 50 anos, então tem algumas coisas que hoje faz sentido para mim que não fazia quando eu tinha 20 anos, né? E uma das coisas que hoje faz muito sentido é o jeito como os meus bisavós maternos viviam. Eu convivi alguns anos, bons anos com os bisavós maternos, pude observar eles na época, o jeito que eles viviam, né? E na época não fazia muito sentido, hoje faz muito sentido, né? Nada como a idade, como a experiência para dar para a gente a chave para entender outros seres humanos, né? Eles casaram muito jovens, na época casava-se adolescente, né? Na época não sabia, inclusive, para que estava casando, né? Quer dizer, sabia-se e não sabia, né? Hoje em dia a gente pensa demais, os casamentos são refletidos demais, os casamentos têm data de validade. Mas na época o casamento era para sempre. Eu casava-se adolescente e ia até os 80, 90, 100 anos de idade. Eram casamentos longos, realmente longos. Meus bisavós maternos se casaram adolescentes e viveram até que a morte os separou. E durante toda a vida de casado deles, eles compartilharam um único armário de roupas de 2 portas. Pode imaginar